Capítulo 4 de Amós. Talvez esse capítulo seja o mais conhecido desse livro, por conta do versículo 12, quando ele diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Mas esse texto, meus amados, ele nos fala do descontentamento de Deus com o seu povo. E sim, esse texto nos apresenta um encontro com Deus. E o verso 12, de fato, além de ser o verso mais conhecido desse capítulo, ele é basicamente onde nós estamos focando o tema da nossa mensagem, da mensagem de Deus nessa noite para o seu povo, para a sua igreja. Um encontro com Deus. Nesse capítulo, o profeta Amós nos fala desse encontro, sendo que nós precisamos entender que esse encontro com Deus, ele não é um encontro para a aceitação de Deus. Essa palavra de Amós, ela traz o juízo de Deus para a nação de Israel. Portanto, esse encontro com Deus, do qual o profeta fala, ele está apresentando o juízo de Deus, o castigo de Deus contra um povo que vivia em pecado, em rebeldia contra Deus. Quais foram os pecados que levaram Deus a pronunciar esse juízo? Esse encontro com Deus aqui, na verdade, ele é um acerto de contas. E por qual motivo, então, Deus chamou aquele povo para prestar contas? Nós vamos observar ao longo de todo o capítulo, e por isso eu peço a todos que permaneçam com suas Bíblias abertas no texto. Nos versículos iniciais, nós já podemos perceber aqui a corrupção dos valores morais daquela nação. Observe o que nos diz o texto: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres e esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido: entrega aqui, traz para cá, e vamos beber esse vinho que é tirado da opressão dos pobres. Israel estava vivendo em grande pecado contra Deus. Israel havia se tornado pior do que as nações pagãs por causa da sua rebeldia contra Deus. E aqui ele nos mostra a maldade daquela geração, daquele povo. Esse texto aqui, especialmente o versículo 1, ele está se referindo às mulheres daquela época, às senhoras daquele tempo, quando ele chama de vacas de Bazã. Isso aqui, amados, é uma linguagem figurada. Para nós talvez possa soar um pouco estranho chamar as mulheres de vacas de Bazã, mas isso aqui não tem nenhuma conotação pejorativa, como talvez nós pudéssemos imaginar em nossos dias. Aqui o profeta está se referindo a um povo que vivia de maneira regalada, a um povo que vivia de maneira luxuosa e fazia isso às custas dos mais pobres. Bazã era uma região onde havia
vasta pastagem para os rebanhos. Observe que nós vimos no início que Amós ele é um pastor de rebanhos. Mas na frente ele vai dizer lá no capítulo 7, ele era boieiro, ou talvez ele fosse pastor de rebanho de gado. Então ele usa essa figura, levando em conta a sua realidade, e ele está mostrando que aquele povo, aquelas mulheres, elas viviam esplendidamente, luxuosamente, regaladamente, mas elas faziam isso às custas dos pobres. Esmagais os pobres, oprimis os pobres e os necessitados, e dizeis: dá cá e bebamos. Observe, amados, que embora seja uma mensagem que no versículo 1 nos mostra algo direcionado diretamente às mulheres, mas nós precisamos entender e observar que é uma mensagem que nos leva a entender como vivia a sociedade naquela época. Os ricos não sentiam compaixão pelos pobres. Os ricos oprimiam os pobres. Nós já vimos anteriormente como os juízes tratavam a justiça naqueles dias. Oprimiam os pobres, vendiam as sentenças e negavam o direito aos pobres. Observe, irmãos, que Deus ele está condenando o seu povo, e a todo momento ele está mostrando a maldade no coração daquele povo. Além de tudo, tratava-se de uma sociedade que vivia em busca do prazer. Uma sociedade que vivia em busca do prazer, uma geração hedonista, ou seja, que vivia em função do prazer, vivia para o luxo, vivia para satisfazer o corpo e não a alma, vivia para satisfazer os seus próprios desejos, seus interesses. Por que é importante, amados, nós observarmos essa realidade e esse contexto aqui? Porque nós podemos olhar para esse povo, para essa situação, e ao mesmo tempo olhar para os nossos dias, e podemos perceber que essa sociedade não era muito diferente da sociedade que nós estamos inseridos, dos tempos que nós estamos vivendo e de onde nós estamos inseridos. Nós estamos vivendo em meio a uma sociedade em que as pessoas não preocupam-se com os necessitados. A grande preocupação das pessoas é o luxo, o prazer, a boa vida, e isso não importa às custas de quem. Não importa e não interessa se os pobres estão sofrendo, se existem necessitados, e para muitos não importa se para conseguir essa vida de luxo, de regalia e de riqueza, não importa se é necessário oprimir os necessitados, oprimir os pobres. E observe, Deus, ele condena veementemente esse pecado. O texto nos diz que aquelas mulheres então viviam entregues à luxúria, à bebedeira, entregavam-se aos excessos, a festas onde elas se entregavam a todos os prazeres, e a vida girava em torno do prazer. Observe também que esse texto nos mostra uma ganância insaciável. Oprimiam os pobres e esmagavam os necessitados em busca de mais riqueza, de mais poder. Esse texto também nos mostra, meus amados, que no versículo 2, o Senhor está já aqui anunciando o seu justo juízo sobre estes pecados. Veja que o que está no verso 2, ele é diretamente ligado ao verso 1. Ao mesmo tempo em que Deus denuncia o pecado, quando ele diz: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados,
e dizeis ao vosso marido: dá cá e bebamos. Observe o que ele diz no verso 2: jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Por causa do vosso pecado, o Senhor jurou pela sua santidade. Observe, meus amados, e eu preciso que você esteja atento para isso: o pecado não fica impune. O pecado não fica impune. Deus jura por sua própria santidade que os opressores serão punidos. A santidade de Deus é evocada aqui, meus amados, e nós precisamos entender que a santidade de Deus é aquilo que faz Deus ser o que Ele é. Deus é Deus porque Ele preza pela sua santidade, e nós temos observado como Deus é ciumento no que diz respeito à sua glória e à glória da sua santidade. Nós temos visto como Deus pune aqueles que fazem o nome do Senhor ser blasfemado, aqueles que fazem a santidade do Senhor ser blasfemada. E observe que ele diz aqui: o Senhor jurou pela sua santidade. É uma maneira de mostrar e dizer: olha, eu garanto a vocês que o pecado de vocês vai ser punido. O Senhor jurou pela sua santidade. O Senhor está garantindo que o que Ele está falando aqui vai acontecer. O que Ele está falando aqui é sério. Agora observe o castigo que Deus pronuncia contra aquele povo no verso de número 2 ainda. Dias virão em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada um em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Observe, amados, aquele povo, eles seriam então destruídos, seriam então castigados. O texto nos diz aqui que eles seriam levados com anzóis, como se fossem peixes pescados. Por que Deus está dizendo isso? Observe, meus amados, nós temos dito aqui que esse juízo de Deus, ele se cumpriu. Ele se cumpriu alguns anos depois da profecia de Amós. E como foi que se cumpriu o juízo de Deus contra aquele povo? A nação inimiga, a Assíria, invadiu a nação de Israel, destruiu tudo. E a maneira que os assírios usavam para levar os cativos de guerra, aqueles que eram vencidos e levados cativos, era com uma espécie de anzol que eles colocavam no nariz dos cativos, e levavam arrastando, como se fossem peixes. A Assíria era e foi um dos povos mais cruéis daqueles tempos. Um dos povos que infringia os piores castigos e os piores tipos de morte e de sofrimento para aqueles que eles venciam nas guerras. E foi justamente esse povo que Deus designou para exercer o juízo contra a nação de Israel, porque o seu pecado era grave. Agora observe, queridos, que o pecado daquele povo não para por aqui. Aqui nós estamos falando do pecado contra os pobres e oprimidos. Poderíamos dizer assim, pecados de âmbito social, contra a sociedade, contra os pobres e oprimidos da sociedade. Mas Deus também aponta o pecado religioso daquele povo. Observe no versículo 4. O versículo 4 ele diz: vinde a Betel e transgredi.
a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor. Observe, meus amados, tanto a vida social quanto a vida religiosa daquele povo estavam em declínio diante de Deus. Eles estavam vivendo em pecado em todos os sentidos. Eles faziam tudo não para agradar a Deus, mas para agradar a eles mesmos. Eles estavam vivendo e buscando a satisfação própria. Observe, da mesma forma que Deus diz: olha, vocês gostam de oprimir os necessitados para luxar com aquilo que vocês tiram dos pobres e dos necessitados, da mesma forma Ele diz: vocês estão prestando a mim um culto que não me agrada, mas disso vocês gostam. Versículo 5: disso gostais, ó filhos de Israel. A religião deles, a espiritualidade daquele povo, daquela nação, perdeu o propósito de glorificar a Deus. Eles estavam cultuando a eles mesmos. Eles estavam prestando culto para satisfazerem seus próprios interesses. E Amós aqui então ele faz um diagnóstico da religiosidade daquele povo. E nós poderíamos, traduzindo para uma linguagem que a gente possa comparar com os nossos dias, como era que Israel estava vivendo naquela situação? Uma religião misturada, uma religião que estava contaminada, altamente contaminada por algo que nós chamamos de sincretismo. O que é um sincretismo religioso? É uma mistura de práticas religiosas. Então Israel havia feito isso. Foram construídos templos para adoração. O texto aqui nos diz: eles iam a Betel e iam a Gilgal para transgredir. Sabe o que é isso que ele está falando aqui, irmãos? Betel era o local onde tinha um templo. Foi construído pelo rei Jeroboão I. Gilgal era um outro local onde tinha o segundo templo, também construído pelo mesmo rei, Jeroboão I, que foi um dos piores reis da nação de Israel de todos os tempos. E sabe o que esse rei fez? Depois de construir aqueles 2 templos em 2 locais estratégicos na nação, em cada templo ele colocou um bezerro de ouro, para que o povo adorasse aquele bezerro de ouro. Mas observe que o texto nos diz que eles iam, levavam seus sacrifícios, realizavam seus sacrifícios, levavam suas ofertas, entregavam dízimo. Olha aqui, ó. Ofereciam louvores, eles cantavam. Quem sabe fazia muito louvorzão lá, nesses 2 templos. Quem sabe o grupo de louvor era muito bom lá. Eles estavam lá todo mês certinho entregando seu. Todo mês não, o texto diz que de 3 em 3 dias eles levavam o dízimo deles. Eles estavam vivendo a religiosidade, porém essa religiosidade estava contaminada, porque eles estavam adorando a deuses pagãos junto ao culto que deveriam prestar a Deus. Então eles adoravam a Deus e aos ídolos, adoravam a Deus e ao bezerro de ouro que foi colocada ali. O culto foi paganizado, tornou-se um culto pagão. A idolatria foi assimilada no culto. O povo queria chegar até Deus, mas queria fazer isso usando um ídolo. Houve uma mistura. O culto tornou-se idólatra. Observe, os sacrifícios que eles traziam eram impuros. O texto nos diz no verso 5, oferecei sacrifício de louvores do que é levedado. E Deus proibia que eles oferecessem fermento no altar.
A lei proibia. Levítico 2:11 nos mostra, Levítico 6:17 diz que era proibido trazer algo levedado. Eles estavam trazendo. E nós precisamos observar isso aqui, meus amados irmãos. Sabe por quê? Porque Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. O profeta Isaías nos lembra disso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não aceita ser adorado junto com outros ou com outro. Ele é único. Foi por esse motivo que os cristãos sofreram e foram perseguidos lá no início, no primeiro século. O império exigia a adoração a Roma, ao imperador romano. Os cristãos poderiam até adorar Jesus, mas eles tinham que adorar também o imperador romano. E os cristãos diziam: nós não nos curvaremos, nós não vamos adorar o imperador romano, nós não podemos adorar outro Deus a não ser Jesus. Todas as vezes que você encontra lá no Novo Testamento a expressão, a afirmação, Jesus é Senhor, é porque eles estão afirmando que Jesus é o único Senhor. Deus não aceita a adoração misturada. Ou o culto é bíblico e teocêntrico, ou ele é anátema, ele não vale. Deus não quer sacrifício, irmãos, ele quer obediência. Aquele povo levava os sacrifícios a Deus, mas eles não obedeciam a Deus. Nós não podemos sacrificar a verdade para atrair pessoas. Nós não podemos sacrificar a palavra de Deus e os princípios de Deus para atrair pessoas para nós. Deus não negocia. Deus não faz barganha com ninguém. Muitos estão mudando sua forma, suas práticas, sua fé. É impressionante, irmãos, nós olhamos hoje homens que no passado foram fiéis a Deus e à sua palavra, e hoje têm negociado a sua fé e têm entrado por caminhos que são totalmente contrários àquilo que defenderam no passado, aquilo que a palavra de Deus defende. Nós não podemos negociar a nossa fé. O nosso culto ele precisa ser bíblico e precisa ser teocêntrico e precisa ser único e exclusivamente para Deus. Observe que eles estavam cultuando, eles prestavam culto, eles faziam sacrifícios, traziam ofertas, entregavam dízimos, celebravam as festas, mas o culto estava profanado. Eles pensavam que Deus se agradava simplesmente dos ritos, das práticas, da forma, mas eles não tinham vida para cultuar a Deus, e eles não prestavam um culto agradável a Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus, ele primeiro se agrada de nós, para depois se agradar do nosso culto. Deus se agradou de Abel depois da oferta. Deus não se agradou de Caim e rejeitou a oferta de Caim. Nós não podemos negociar isso, meus amados irmãos. Ainda hoje muitos pensam que podem dar um jeitinho. Muitos pensam que observar externamente as coisas é o mais importante, a forma, a aparência. Mas Deus está preocupado com a essência. Deus está preocupado com aquilo que nós de fato somos e não com aquilo que nós aparentamos ser. Você percebe a diferença? Muitas vezes nós estamos mostrando algo que nós não somos. Você pode enganar quem você quiser. Você pode enganar o pastor, você pode enganar os irmãos da igreja, você pode enganar
seus pais, sua esposa, seu marido, você pode enganar quem você quiser, mas a Deus você não pode. A Deus você não engana, e Deus está olhando para você. Deus está olhando para o seu coração, para aquilo que está dentro de você, no seu interior. Observe, amados, havia uma aparência de que tudo estava bem. Quando a gente lê especialmente os versos 4 e 5, a gente vê que o culto estava acontecendo, a igreja estava funcionando, os sacrifícios estavam acontecendo, as ofertas, os dízimos, estava tudo funcionando aparentemente bem. Parece que havia um avivamento especial lá em Israel. As pessoas iam para o culto, levavam os sacrifícios, cantavam. Veja no capítulo 5, no versículo 23, o que é que Deus diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias das tuas liras. Eu não me agrado, eu não me importo, não me interesso pelo culto de vocês. O culto de vocês é idólatra. No versículo 21 do mesmo capítulo 5 ele diz: aborreço, desprezo as vossas festas, com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer, e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Aí é quando ele diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. O que é que a gente pode concluir daqui, meus amados? O culto estava acontecendo, a igreja estava funcionando, parecia que estava tudo bem, mas Deus está dizendo: não me agrado desse culto, porque Deus conhece os corações, Ele sonda o nosso coração, Ele vê o que está dentro de nós. Aquilo que parecia estar acontecendo lá em Israel, parecia que estava num grande avivamento, na verdade estava no desagrado de Deus. Irmãos, reflita um pouco. Nós estamos vivendo uma situação no nosso país em que a cada dia as estatísticas mostram que o número de evangélicos aumenta. As igrejas evangélicas estão crescendo. Todo dia surgem igrejas novas, com nomes diferentes, com placas diferentes. Em muitos lugares as igrejas estão cheias, abarrotadas de gente. Mas será que nós estamos vivendo um grande avivamento no Brasil? Será que essa igreja que se diz evangélica, ela está no agrado de Deus? Será que ela está prestando a Deus um culto verdadeiro? E tem uma coisa, irmãos, que de vez em quando a gente fala, mas é sempre bom repetir. Tem uma conta que não fecha, tem uma conta que não bate. Quando o povo de Deus cresce, quando o povo verdadeiro de Deus aumenta, quando ele avança, a tendência natural é que a maldade da nação diminua. Se está crescendo o número de evangélicos, e observe, hoje nós temos evangélicos nos escalões dos governos, das autoridades policiais, judiciais. Nós temos muitos evangélicos nas áreas importantes da nação. Mas o que é que nós estamos vendo na nação? Cada dia mais a situação está piorando, a maldade aumentando. A violência crescendo, o descaso com os pobres só aumenta, a maldade crescendo.
Como é que pode a maldade crescer ao mesmo tempo que a igreja cresce? Alguma coisa está errada. Quando nós olhamos para a história dos grandes avivamentos do passado, tanto dos tempos bíblicos como também nos tempos mais recentes, no período pós-reforma, em todos os lugares que houve de fato um verdadeiro avivamento bíblico, um verdadeiro avivamento no meio do povo de Deus, as coisas mudaram, a justiça reinou, a maldade diminuiu, e nós não vemos isso em nossos dias. Alguma coisa não encaixa, alguma coisa está errada. Precisamos refletir sobre isso. Agora, irmãos, observe, nos versos 6 a 11, Deus, Ele mostra a rebeldia daquele povo. Ele está mostrando a rebeldia daquele povo. Nós temos aqui uma lista dos castigos que mostram a rebeldia pecaminosa de Israel. E nos mostram também, meus amados irmãos, o quanto que Deus é amoroso e paciente com o seu povo. Irmãos, nós estamos falando aqui do juízo de Deus. E talvez desde o início da pregação até agora você esteja pensando, mas meu Deus, Deus está muito severo. O Deus que o pregador está mostrando aí, está falando, é um Deus muito severo. Só fala em condenação, em juízo, em castigo. Mas observe, irmãos, aqui nos versos 6 a 11, nós vemos como Deus é amoroso e paciente. Enquanto os israelitas estavam preocupados em ganhar dinheiro, oprimir os pobres e desobedecer a Deus e idolatrar, prestar um culto idólatra a Deus, o que era que Deus estava fazendo? Deus estava dando oportunidade. Deus estava trabalhando com aquele povo. Fica olhando na sua Bíblia aí. No versículo 6, Deus diz: eu mandei a fome, e vocês não quiseram se arrepender. Ele diz: eu mandei a fome, deixei vocês de dentes limpos. Significa fome. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Observe no verso 7, Deus diz: eu mandei a seca. E qual foi o resultado? Não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Versículo seguinte, o 9: eu feri vocês com epidemias, com doenças, pragas, feri-vos com o crestamento, a ferrugem, a multidão das vossas hortas. Ou seja, eu mandei pragas para a sobrevivência de vocês. Doença, praga de gafanhoto. E o que é que ele diz? Vocês não quiseram se converter a mim. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Ele diz mais, verso 10: enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Deus mandou ali pragas, doenças, peste contra a nação. E o que foi que aquele povo fez? Está no final do versículo 10. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Verso 11: subverti alguns de vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Quantas vezes Deus tratou com aquele povo e deu a eles a oportunidade de se arrependerem? Observe, meus amados, eles não ouviram a voz de Deus. O texto aqui diz que Deus 5 vezes tratou, e ele repete 5 vezes aqui a mesma expressão: contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Eles estavam rejeitando a graça de Deus. Como assim, pastor? Graça? Deus estava mandando peste, fome, guerra,
doença, seca. Foi. Isso era Deus mostrando a graça a eles. Sabe por quê, irmãos? Todas essas coisas que Deus mandou aqui fazia parte da aliança que Deus tinha com aquele povo. Deus, quando fez a aliança com eles, Deus disse: olha, se vocês não me obedecerem, depois você lê na sua Bíblia, deixa marcado aí, Deuteronômio capítulo 28. Depois você lê quando chegar em casa. Deus está dizendo assim ali: se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês. Vocês vão plantar e vão colher. Aonde vocês entrar, vocês vão ser abençoados. Aonde vocês saírem, vocês vão ser abençoados. Aonde vocês forem, eu vou abençoar vocês, se vocês me obedecerem. Mas se vocês me desobedecerem, aí Deus diz: olha, eu vou castigar vocês. E lá a lista é grande. Você lê depois o capítulo 28 de Deuteronômio. Mas resumindo, Deus está dizendo: vou mandar seca, vou mandar peste na lavoura, vou mandar peste nos animais, peste nas pessoas, vou mandar chuva que vai destruir, vou mandar a guerra, os inimigos vão destruir vocês. Se vocês me desobedecerem, eu vou destruir vocês. Então, o que está aqui nesses versos de 6 a 11 é um resumo daquilo que Deus tinha dito lá em Deuteronômio, quando ele diz assim: se vocês me desobedecerem, eu vou castigando vocês. E enquanto vocês continuarem desobedientes, eu vou continuar castigando. E deixa eu dizer uma coisa para você: isso é a bênção de Deus, castigando você, para ver se você se toca, para ver se você se arrepende, para ver se você percebe que está em desobediência contra Deus. Mas assim como o Faraó fez, o que era que o Faraó fazia? Cada vez que Deus mandava uma praga, endurecia o coração. Cada praga que vinha, endurecia o coração. Assim como o Faraó fez, o povo de Israel também fez. Cada vez que Deus mandava uma praga, cada vez que Deus mandava um castigo, eles endureciam o coração e não se convertiam, não se arrependiam. Deixa eu trazer isso aqui para nossos dias, para hoje. Talvez você já seja crente, mas esteja andando em pecado. Lembre-se que nós estamos falando aqui do povo de Deus. Israel era o povo de Deus e estavam andando em pecado, e Deus começou a castigar o povo, mas eles não se arrependeram. Talvez você já seja um crente, mas está andando em pecado. Deus pode te castigar. Deus pode provar você, ou seja, enviar a provação para ver se você percebe, para ver se você se acorda. Porque quantas vezes, amados irmãos, nós estamos passando por lutas e dificuldades e problemas, e a gente assim: mas Senhor, por quê? E não cabe a nós questionar o porquê. Precisamos entender, irmãos, tudo o que acontece, acontece para o nosso bem. Não é assim que a Bíblia diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não gosta desse versículo? Tudo ocorre para o nosso bem. Lembre-se disso na hora da prova, na hora da angústia, na hora da dificuldade. Tudo concorre para o seu bem. Mas também, talvez você não seja ainda um crente. Talvez você não entregou sua vida a Jesus ainda. E Deus trouxe você aqui essa noite. Deus colocou você para ouvir essa mensagem. Se você não está aqui, mas está ouvindo, está acompanhando, Deus colocou você para ouvir essa mensagem hoje. E Deus está dizendo a você: se arrependa, olhe para dentro de você, olhe para a sua vida, veja o que está acontecendo na sua vida. Eu estou te dando mais uma chance. Se arrependa dos seus pecados, porque observe, aquele povo lá não se arrependeu. E Deus então continuou fustigando e castigando aquele povo.
Eles nem se arrependeram quando estava tudo bem e nem se arrependeram quando os problemas vieram. Eles continuaram rebeldes e desobedientes a Deus. E uma coisa que a gente precisa entender, irmãos: quando nós deixamos de atender à voz de Deus, Ele usa a vara da disciplina sobre nós. Mas tem uma coisa que é preciso entender: o sofrimento por si só não leva o pecador ao arrependimento. Ninguém vem ao arrependimento simplesmente porque está sofrendo. Você lembra o que diz lá em Apocalipse, no capítulo 16? Confira na sua Bíblia. Apocalipse 16, verso 10. Apocalipse 16, verso 10. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Veja, será que o sofrimento era grande? Será que os homens estavam sofrendo aqui? Os homens remordiam a língua por causa da dor que sofriam, por causa do sofrimento que estavam passando. E o que era que eles faziam? Eles se arrependeram? Eles se voltaram para Deus só por causa do sofrimento? Olha o verso 11. E blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. E o que foi que eles fizeram? Não se arrependeram de suas obras. Eles estavam sofrendo e mesmo assim não se arrependeram. O que foi que eles fizeram? Blasfemaram contra Deus. Existem duas maneiras de reagir diante do sofrimento: se quebrantando e se entregando a Deus, ou endurecendo ainda mais o coração e blasfemando contra Deus. Alguém já disse que o sol que amolece a cera endurece o barro. Alguns têm o coração como cera, outros têm o coração como barro. Que tipo de coração é o seu? Você tem endurecido o seu coração? Ou você tem amolecido o seu coração? Mas preste atenção, cuidado para não amolecer tanto a ponto de derreter e depois não se aproveitar mais. Observe que Deus, ele tem um limite. Nós vimos isso. Por 3 transgressões e por 4 ele não suspende o castigo, ou seja, o limite de Deus chega. Tem uma hora que chega e Deus então não suspende o castigo. E agora, irmãos, a gente chega aqui, na nossa conclusão. Já que aquele povo não se arrependeu, aquele povo continuou rebelde contra Deus, aí Deus diz: portanto, já que vocês não se converteram a mim, verso 12, portanto assim te farei, ó Israel. E por isso te farei, ou seja, porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O que é isso? Que encontro é esse que Deus está advertindo aqui aquele povo para que se prepare? É o acerto de contas. Observe, meus amados, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós nos convertemos, quando nós passamos a servir a Deus, nós precisamos viver de maneira que nos prepara para o encontro com Deus. O encontro com Deus, ele vai se dar de duas maneiras: para a salvação
ou para a condenação eterna. Aqueles que se encontram com Deus para a salvação ouvirão: vinde benditos de meu Pai, possui o reino preparado para vós. Aqueles que se encontram para a condenação, o que é que eles vão ouvir? Apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, a parte que cabe a vocês é o lago de fogo, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Observe, queridos, essa mensagem aqui e esse encontro aqui que o profeta diz: prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus, não é o encontro das bodas, o encontro para a entrada nas bodas, no reino, na salvação. Não. Esse é o encontro da condenação, é o encontro do juízo. É naquele dia em que tudo o que os homens fizeram será mostrado. Tudo o que os homens fizeram está registrado nos livros de Deus, e tudo será mostrado. A Bíblia nos diz que cada palavra, cada obra, cada pensamento, tudo aquilo que nós fizemos ou aquilo que nós nos omitimos a fazer, tudo aquilo será mostrado, e tudo aquilo vai servir de testemunha contra nós, ou contra aqueles que permanecerem rebeldes contra Deus. Os livros serão abertos, tudo o que foi feito ou se deixou de fazer será mostrado. Nada mais ficará encoberto. Naquele dia, Deus julgará os segredos do coração de todos os homens. E diz a Bíblia que depois de tudo, finalmente o livro será aberto, o livro da vida. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, verso 15. Que encontro é o que você vai ter com Deus? O tema da nossa mensagem é esse: um encontro com Deus. Que encontro é o seu? Você pode se encontrar com Deus para entrar nas bodas do Cordeiro. Ao ouvir aquelas palavras maravilhosas, benditas do nosso Deus, ou seja, do Senhor Jesus, quando Ele diz: vinde benditos de meu Pai. Mas você também poderá ouvir aquela palavra terrível, apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. O encontro de Israel com Deus foi um encontro terrível. Foi um encontro para condenação, para morte, para destruição. E o que nós estamos tentando lhe mostrar nessa noite é que se você não tem Jesus como Salvador ainda, o seu destino não será diferente. Não será diferente. Mas para que você possa fugir dessa condenação, você precisa arrepender-se dos seus pecados. E assim como Deus disse com aquele povo tantas vezes: vocês não quiseram se converter a mim. Você precisa se converter, arrependendo-se dos seus pecados, clamando ao Senhor para que salve a sua vida, para que perdoe seus pecados, para que Ele receba, para que Ele aceite como filho de Deus, como salvo no Senhor Jesus Cristo. Que Ele, pois, nos abençoe, meus amados.